Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. É paz do Senhor. Mais uma vez reunidos para cultuarmos o nosso Deus, e nesse dia especial eu venho também parabenizar nossas irmãs, mães biológicas ou por afinidade, por esse dia, e desejar que Deus as faça viver o retorno do amor que vocês têm derramado sobre seus filhos, que vocês sejam plenamente atingidas pelo amor que vocês têm depositado, têm espalhado aí por essa terra. E eu quero ler um texto sobre isso, logo de início, antes de orar. Lá no capítulo 13 de Coríntios, 1 Coríntios 13, é o texto que eu quero ler, uma porçãozinha com os irmãos nesse dia tão especial. E o texto diz assim: o amor nunca desiste. O amor se preocupa mais com os outros que consigo mesmo. O amor não quer o amor não quer o que não tem. O amor não é esnobe. Não tem a mente soberba, não se impõe sobre os outros. Não age na base do eu primeiro. Não perde as estribeiras. Não contabiliza os pecados dos outros. Não festeja quando os outros rastejam. Tem prazer no desabrochar da verdade. Tolera qualquer coisa. Confia sempre em Deus. Sempre procura o melhor. Nunca olha para trás, mas prossegue até o fim. O amor nunca morre. Louvado seja Deus. Que Deus te abençoe, minha irmã, nesse dia, e que esse amor de Deus continue a ser derramado na sua vida e espalhado por seu intermédio. Vamos louvar o Senhor, vamos orar e logo em seguida louvar o Senhor. Obrigado, Deus, por esse dia em que temos comemorado, celebrado a vida de nossas irmãs, mães, que tem sido bênção, que tem sido canal do seu amor nessa terra. Ouso dizer, um amor mais próximo do teu. E assim, Pai, eu quero mais uma vez colocá-las em tuas mãos. Pedir que o Senhor continue derramando da tua graça, derramando da tua paciência, da tua perseverança, da tua resistência, para que continue derramando do teu amor a despeito das circunstâncias. Que os sofrimentos, que as dores, toda a parte difícil que vem sobre essa posição de mãe seja suplantada pelo amor, pelo teu amor derramado nesses corações. E que haja sempre do teu Santo Espírito para aquilo que, naquele momento em que a frustração, em que a dor vier, em que o desamor, a desesperança por parte dos que estão à volta surgir, o teu Espírito Santo complete o que faltar, o teu Espírito Santo dê e cubra a carência. E seja sempre o bom, o fiel conselheiro, a boa companhia no coração de minhas irmãs. Também, Pai, eu coloco em tuas mãos todas as famílias. Volto a te pedir por esses dias que temos vivido. Te peço em nome de Jesus que o Senhor tenha misericórdia dessa terra, que o Senhor tenha misericórdia do teu povo, que o Senhor guarde nossos queridos que estão aí na frente de batalha, que precisam sair para trabalhar, não têm podido ficar no isolamento social, que a tua boa mão esteja sobre cada um. Mais uma vez eu clamo a ti, que os nossos governantes, que as pessoas que têm autoridade sobre nós, eu as coloco em tuas mãos e que elas, ó Deus, acima de tudo, valorizem a vida. Que nessa hora, Pai, possamos olhar para o que é mais importante, fazer o que há de melhor, e que esse seja o intuito, que essa seja a intenção de cada um, e que as demais coisas sejam deixadas de lado. Quanto ao teu povo, o povo que tem buscado a tua face, dá-nos firmeza, perseverança, e que nesse momento, Pai, não sejamos boca de maldição, boca de pesar, mas tenhamos palavras de ânimo, palavras de vigor, palavras de esperança, até porque a nossa esperança maior é a esperança da tua vida, e não há circunstância que possa fazer isso mudar. Assim, Pai, coloco o coração de nossos irmãos, de meus irmãos, em tuas mãos. Que o Senhor nos sustente, que o Senhor nos firme, que o Senhor nos dê sabedoria para vencer esses dias com o teu auxílio, com o teu amparo, com a tua proteção. Fica conosco. Aceita o nosso louvor, aceita a nossa adoração e fala ao nosso coração através da tua santa palavra neste dia. Assim eu oro
Assim nós oramos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe meu irmão, Deus abençoe minha irmã. Vamos louvar o Senhor.
desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. A paz do Senhor, irmãos e irmãs, e nesse dia também gostaria de deixar aqui as minhas felicitações pela passagem de uma data tão comemorativa, tão importante, de pessoas importantes, como as mães, e aqui fica aqui todo o meu agradecimento pela vida de vocês. Peço a Deus que continue abençoando imensamente, grandemente a vida de vocês. Depois da gente ouvir o louvor, ouvir a palavra inicial do pastor Ayrton, chegou o momento da gente meditar sobre a palavra. E eu gostaria de meditar com vocês em 1 Pedro, capítulo 2, versos de 1 a 4. Vamos ler. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo e de hipocrisias, e inveja e de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Oremos. Amado Deus, amado Pai, obrigado, Senhor Deus, por essa oportunidade de ouvir a Tua palavra, de meditar, de refletir, Senhor Deus, nesse dia tão importante, Pai, em que nós comemoramos o Dia das Mães, Senhor Deus, em que a maternidade é tão importante, Pai, que o Senhor Jesus nasceu de uma mulher, Pai, de Maria, mulher virgem, Pai amado,
que ela concebeu Jesus através do teu Espírito Santo. Ó Deus, nessa noite, o Senhor possa falar aos nossos corações, nessa data festiva, Senhor Deus, festejada, Pai, e o Senhor possa usar-me, o Senhor possa, Senhor Deus, transmitir tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Assim nós esperamos, Pai, e queremos, nesse momento, consagrar esse tempo ao Senhor e ouvir a Tua palavra. Assim, Pai, é a minha oração, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Eu gostaria de meditar com os irmãos e começar a respeito, né, dessa carta, em que ela é escrita inicialmente para o povo que estão em dispersão no Ponto, na Galáxia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, como está no capítulo 1. Povo que foi eleito para Deus, para a santificação no Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus. O apóstolo Pedro faz essa saudação inicial, situando a quem ele queria escrever. E eu gostaria de meditar com os irmãos no capítulo 2, em que o apóstolo Pedro ele vai falar acerca da vida espiritual. E o título do capítulo 2 é Os crentes são a casa espiritual edificada em Cristo. Eu gostaria de começar exatamente a fazer esse paralelo entre cristãos e casa. Quando compramos uma casa ou adquirimos uma, ainda que seja na planta, é necessário que ela seja adaptada ao nosso gosto, ao gosto do comprador. Escolhemos piso, revestimento, fazemos novas pinturas, modificamos cômodos, procuramos comprar o melhor para ela. Principalmente quando nós entramos numa casa já construída, nós procuramos observar os defeitos e vamos eliminando os defeitos que nelas existem. Se há vazamento, nós vamos procurar tirar o vazamento, procuramos tirar os mofos das paredes, o mato, o lixo, as teias de aranhas. Então, em algumas situações, fazemos até a modificação da frente da casa, da parte exterior. Ou seja, a gente faz uma reforma na casa como um todo. Nós queremos melhorar aonde nós vamos morar. Então, as mudanças se fazem necessárias para que nós possamos estar naquilo que nós vamos considerar o nosso lar. A habitação aonde nós vamos passar boa parte da nossa vida. Talvez você esteja aí sentado, pensando mudar a sua casa, tentando fazer uma reforma, mas aí vem a sua mente que fazer reforma, mudar as coisas, você mexer numa coisa que está quieta, normalmente você vai dobrar o trabalho, vai triplicar o trabalho, principalmente os gastos. Mas vai chegar um ponto que é necessário fazer essas reformas. Tá? E a gente precisa fazer, a gente precisa nem sequer mudar as coisas, mudar os estofados de lugar, mudar os cômodos, mudar a cama de posição. Mas alguma coisa a gente vai fazer quando a gente não está satisfeito aonde nós estamos. Eu posso dizer que, fazendo esse paralelo, paralelo entre a casa espiritual e o cristão, que Pedro faz na sua carta, ou ele leva a esse pensamento, a gente, trazendo isso para nós,
Nós somos essa casa em que o Espírito Santo quer habitar em nós. Essa nova casa é a nossa redenção a Cristo, para que o Consolador, o Espírito Santo, comece a habitar. Ele comece a entrar e comece a olhar o que há em nós, o que precisa ser mudado. Ele é santo, logo ele quer uma casa espiritual limpa. Ele precisa fazer algumas mudanças para poder morar em nós. E como um novo inquilino, como um novo morador, ele vai fazer as mudanças, aquelas mudanças que agradam ele e que são necessárias que nós passemos. Porque o Espírito Santo, ele não habita aonde há pecado. O Espírito Santo, ele vai habitar aonde tem uma casa espiritual santificada, edificada em Cristo. E eu gostaria de pontuar a nossa reflexão de hoje à noite, é aquilo que Deus falou no meu coração, em 3 verbos que estão distribuídos nos versos 1, 2 e 4. Quais sejam? Despojar, desejar e chegar. O apóstolo Pedro faz uma abordagem forte usando esses 3 verbos, 3 ações que nós devemos desenvolver, não pela nossa capacidade, mas pelo Espírito que habita em nós. Eu quero aqui abrir um parênteses. Talvez você esteja aí em casa e ainda não tenha aberto seu coração para Jesus. Ou você que está em casa, que está afastado do Senhor Jesus. Não espere você mesmo consertar a sua casa. Porque nós não somos capazes de fazer isso. É necessário que a gente deixe que o novo inquilino, o novo morador, faça essas alterações. O que nós temos que concorrer, o que nós temos que fazer para essa melhora é deixar que ele faça. Imagine você chegando dentro de uma casa que você quer fazer uma reforma, e ela começa a dizer para você: não, eu não quero perder esse mofo. Não, essa teia de aranha aqui já está há muitos anos, então eu não quero, ela pode ficar aqui. Não, eu não quero receber uma nova pintura, essa tinta aqui já está há 30 anos. Seria difícil fazer uma reforma nessa casa. Mas é isso que muitas vezes nós fazemos com Deus. Nós não deixamos que Ele faça a reforma necessária. Então, o apóstolo Pedro, ele faz essa exortação a esse povo, embora já andasse com Cristo, mas precisava deixar que o Espírito de Deus fizesse as transformações, as reformas necessárias. E ele começa no verso 1 usando o verbo despojar. E ele fala assim, no verso 1 do capítulo 2, despojando-vos, ou seja, deixar de lado, não dar importância, desviar o foco. O nosso foco já não pode ser mais as coisas velhas. Nós temos que olhar para o novo, aquilo que dá vida, aquilo que vai dar alegria, aquilo que vai dar um ar de limpeza em nossas casas. E o apóstolo Pedro diz: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências.
Quero dizer para você nessa noite que o Espírito ajuda-nos a tirar todo esse pecado que há em nós. Principalmente limpando da maldade, do dolo, hipocrisia, inveja e toda sorte de maledicência. A isso chamamos de santificação, pois é a purificação do novo lar espiritual do Espírito Santo. Para que Deus habite em nós, nós precisamos deixar de lado essas coisas. A casa antiga, cheia de defeitos, precisa passar pela reforma. E muitas vezes, essas casas criam um amor próprio, humano, que não quer deixar fazer com que deixe de lado essas coisas. Só que essa casa antiga, ela está edificada no pecado da morte. Vamos ver cada um item desse. Eu vou me deter um pouco mais nesse verso 1, para que a gente possa entender que tipo de casa nós estamos sendo para Deus. Se nós estamos sendo uma casa que agrade a Deus, em que Ele tenha prazer de ficar, ou se a gente está ainda com alguns defeitos que a gente resiste para que o Espírito de Deus não faça a reforma. E o primeiro deles é o sentimento da maldade. Esse sentimento precisa ser limpo, ser tirado de nós. Não há sequer um pensamento de bem, pois a nossa justiça não é a mesma justiça de Deus. Quando nós tentamos fazer uma boa ação, ainda assim não vamos produzir bons frutos. Somos tentados a dar com uma mão e tirar com a outra. Em tudo que se faz, o pensamento é de ter algum benefício, mesmo que seja um pequeno reconhecimento do esforço. Muitas vezes pensamos nas maldades que são vistas por todos. Ah, fulano fez isso, ciclano fez isso, mas há maldades escondidas e que minam a casa celestial. Nós muitas vezes não vemos isso no outro, ou o outro não vê isso em nós, mas o Espírito Santo vê. E quando ele começa a habitar nessa casa que está cheia de defeitos, ele vai olhar e vai reconhecer que essa casa precisa ser limpa da maldade. Que essa casa precisa deixar de lado a maldade. Pecado que deixa a casa feia. A gente precisa, enquanto estivermos nessa busca do Senhor, a gente precisa dizer para Ele, ó Senhor, eu quero que o Senhor limpe, eu quero que o Senhor faça essa reforma. Eu não quero mais ser portador da maldade, eu não quero mais viver para a morte, mas eu quero sim, Senhor, viver para a vida. Eu quero ser uma casa celestial, espiritual. Eu quero ser essa casa espiritual edificada em Cristo. Não quero mais esse sentimento de maldade. Eu quero viver o seu amor. Um segundo sentimento, uma segunda conduta, uma segunda ação que Pedro pede para deixar de lado, para despojar-se, é o dolo. O dolo é um sentimento, aquele sentimento de praticar um ato direcionado para obter um resultado desejado. É uma forma de agir e esconder a real intenção do que se quer fazer. O Espírito Santo não habita em casa cheia de passagens secretas.
Ele elimina todos os sentimentos dúbios e cheios de intenções erradas. O Espírito de Deus quer fazer essa reforma nas nossas casas. Tirar esse sentimento, essa prática de agir de uma forma para obter um resultado para si, um resultado desejado. Mas de repente até o que se deseja é lícito, porém a forma como se obtém não é a melhor, não é a correta. Os meios não podem, né, os fins não podem justificar os meios. Os meios não podem ser usados para conseguir a qualquer custo aquilo que deseja. E muitas vezes nós estamos carregados desse dolo, dessas intenções. E a gente precisa permitir que o Espírito Santo nos ajude a deixar de lado essa prática, né, esse sentimento. A terceira coisa que o apóstolo Pedro pede para que aqueles cristãos, né, e muitos de nós hoje, deixe de lado é a hipocrisia. Nós precisamos tirar a hipocrisia de dentro dos nossos lares. Ela enfeia a casa. Ela deixa um ambiente ruim. Porque ela pode aparentar uma beleza. Mas quando a gente vai mexer, né, naquilo que parece ser belo, a gente observa que é muito feio. Então a hipocrisia é como a pessoa vivesse em um palco, vivendo um personagem que não é. Onde ele diz uma coisa, mas o sentimento é outro. E ele extravasa esse sentimento. Mas quando ele sobe ao palco, ele pratica outra ação, ele fala outras palavras. E isso vai deteriorando o ser humano, as suas relações. E Deus não coabita em casas que têm hipocrisia, que esconde uma honestidade falsa, que vive uma vida que não é a sua, mas é apenas aparência. O Espírito da Verdade, para morar nessa casa, ele precisa limpar a hipocrisia. Ele precisa fazer a reforma, retirar de dentro dessa casa a hipocrisia. Outro defeito muito comum em casas defeituosas é a maledicência. Para mim, acho que essa é a pior entre os pecados aqui elencados por Pedro. Porque quem usa da maledicência quer obter vantagem. Passam a prejudicar o próximo só para auferir, só para obter vantagem para si. Isso é pecado. Maledicência é pecado. A maledicência, para ela prosperar, uma casa cheia de maledicência, ela usa da calúnia e difamação. Ela não dá chance à pessoa de saber que ela está sendo atacada. Ela é atacada sorrateiramente. A pessoa que é alvo da maledicência é minada e ela não sabe que está sendo minada.
Ela não sabe que está sendo alvo de calúnia, de difamação, de conversas paralelas, de conversas que não edificam. E aí é muito difícil. Porque essa casa, ela está cheia de problemas. É uma casa que aparenta ser boa para morar, mas ela está cheia de armadilhas. Está cheia de mentiras. Às vezes motivado pela inveja, pelo egoísmo. Mas o Espírito que santifica, se a gente deixar de lado essa coisa, ele vai limpar e consertar esse tipo de defeito. E a casa vai passar a ser uma casa habitável. E você vai poder sentir o bom aroma. Você se despojando dessas coisas, permitindo que o Espírito Santo faça a reforma, você vai ter todos os benefícios de uma casa espiritual, que é muito melhor daquelas casas que são edificadas no pecado. Essa casa tem vontade própria. É eu e você. Por isso o apóstolo Pedro exorta que tais vidas, tais casas, devem despojar-se, ou seja, decidir por remover de tais pecados. Deve-se permitir que o Espírito Santo faça essa santa limpeza em você. Assim nós teremos um corpo, uma alma e um Espírito Santo. Tá? Santificados, purificados. Só dessa forma poderemos estar em condições de ser a casa espiritual edificada em Cristo. Mas você pode estar pensando assim, mas eu queria até aceitar Cristo, mas eu tenho uma vida muito errada. Você não sabe o que eu já fiz, você não sabe da minha vida. Eu já fui da igreja, hoje estou afastado, mas eu já fiz muita coisa errada. Eu preciso primeiro me consertar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você sozinho não consegue. Você precisa deixar que o Espírito Santo entre no seu coração e comece a fazer a limpeza. Para que você possa cumprir essa exortação de Pedro. A exortação de Pedro em que você vai também agir junto com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo começa a habitar em você. E a justiça que é feita não é mais a sua, mas é a justiça de Deus. E Ele vai fazer com que você tenha a força necessária para deixar de lado esses pecados. E muitos outros. Mas principalmente esses que o apóstolo Pedro nos exorta a deixar de lado. E a nossa casa começa a ficar limpa. E o Espírito de Deus começa a habitar em nós. Porque a casa agora não está mais edificada no pecado, mas está edificada em Cristo Jesus, que é a própria vida. Precisamos meditar nessa reflexão da porção da carta do apóstolo Pedro.
ele ao mesmo tempo que exorta, não significa que nós temos que nos esforçar com o próprio sentimento humano. Não. Sozinho nós não conseguimos. É necessário que o Espírito esteja em nós. Nós vamos nos esforçar. Nós vamos pagar o preço de tirar a tinta velha, de tirar os rebocos que estão soltos, de quebrar tijolos, quebrar paredes. Isso tudo dói. Mas com o Espírito Santo, que é especialista, e ele faz uma cirurgia, e essa dor é minha. Uma casa por si só não se conserta. Ele precisa de um pedreiro. Quando nós queremos fazer uma reforma, nós que não somos pedreiros, aqueles que são pedreiros, mas aqueles que não são pedreiros, precisa contratar um profissional. E nós vamos sugerir o que deve ser feito, mas o profissional ele vai olhar e dizer assim, não, mas pode ser feito dessa forma, pode ser feito da outra. E nós temos o Espírito Santo, 0800, para fazer essa reforma em nós. Permita que o Espírito Santo trabalhe na sua vida, trabalhe no seu coração. Não pense que você, por si só, pode mudar a sua história, possa mudar essas situações. Não vai mudar. Porque nós não temos a justiça de Deus, a não ser pelo Espírito Santo, a não ser edificado em Cristo. É Ele que nos ajuda a fazer essa reforma, fazer essa limpeza, para que nós tenhamos uma casa espiritual. No verso 2, ele usa um outro verbo, desejar. Pedro fala assim, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. O apóstolo Pedro faz um outro paralelo entre uma casa espiritual edificada em Cristo, qual seja, o de uma criança recém-nascida que deseja ardentemente o leite materno. O recém-nascido espera receber o alimento que lhe dará vida, que vai aplacar a sua fome. Assim, somos exortados a buscar o verdadeiro alimento que é Cristo. Ora, e qual é esse verdadeiro alimento? Senão o Senhor, senão a sua palavra. Enquanto que o verdadeiro alimento para uma criança, para ela viver, é o leite materno, nós, crianças espirituais, nós vamos também atrás desse leite. E esse leite é a palavra. E esse leite é Cristo. E esse relacionamento da leitura da palavra, do Cristo, desse verdadeiro leite, é a oração, é o jejum, é a vida consagrada. Então, quando Pedro diz que nós devemos ser, nós devemos desejar ser como crianças, o aspecto que eu vejo nessa passagem é, olhando para uma criança recém-nascida, quando ela sai do útero, ela já procura o alimento. Mas não é qualquer alimento que vai dar vida a ela. E ela procura o leite materno. E nós, quando aceitamos o Senhor Jesus Cristo, nos arrependemos dos nossos pecados, confessamos a Cristo, nós saímos também à procura do leite. Só que agora é o leite espiritual. É o leite verdadeiro, o leite que vai nos dar a vida. E quem é esse leite? É o próprio Cristo, é a sua palavra.
é o revestimento do Espírito Santo. Lá no verso 1 está falando despojar. E aqui está falando desejar. Para que eu possa ter prazer na leitura da palavra, para que eu tenha prazer nesse relacionamento com Jesus, eu preciso deixar de lado as coisas antigas, as coisas velhas. Elas não me servem mais. Se algum dia tive alguma vantagem nessas coisas, hoje já vejo que não tem mais. O que para mim era vida, hoje, essa vida, na verdade, era morte. Devemos imitar os bebês, pois é dessa forma, com o mesmo espírito de criança, que vamos edificar o nosso corpo ao Espírito de Deus. Tenhamos, né, esse desejo ardente de continuamente buscar a presença de Deus e ter prazer na leitura da sua palavra. Imitemos esses bebês. Tenhamos o mesmo sentimento de tais crianças. Não podemos ser supridos por outros tipos de alimentos. Nós já temos algum discernimento e a gente não pode beber do leite do mundo. Temos que beber do leite da vida. O leite espiritual que nos traz a vida. Que é Cristo, que é a sua palavra. E assim nós vamos viver espiritualmente. Mude o desejo do seu coração. Permita que o Espírito Santo entre e mostre qual é o verdadeiro leite espiritual que nós devemos tomar, desejar ardentemente. Dessa forma, nós vamos estar vivendo a vida, vamos estar no caminho correto, pois as coisas do mundo já não têm mais valor. E agora nós sabemos exatamente aquilo que pode nos dar a vida. Nós não vamos mais viver na ilusão de um conforto que não existia. Tem pessoas que não entregam a sua vida ao Senhor Jesus porque acreditam que nós, crentes, nós somos presos. Nós assumimos um compromisso e que ir à igreja todo domingo, que ir à igreja toda quinta-feira, ou então ouvir a pregação todo domingo, ouvir a pregação toda quinta-feira, toda terça, toda quarta, o dia que decidir, prestar o culto ao Senhor, é um sentimento de prisão, quando na verdade é um sentimento de liberdade. Ouvir palavras de edificação, ouvir palavras de vida. Porque um coração transformado, um coração que está sendo tratado pelo Espírito Santo, ele já não vai mais aceitar a morte. Ele já não vai mais aceitar uma vida de desesperança. Uma vida em que você dá um passo à frente e depois você dá 3 passos atrás. Isso tanto na sua vida profissional, de estudo, quanto na vida espiritual. Quando parece que tudo vai dar certo, há uma reviravolta, a vida volta pelo avesso. Porque a direção está errada. Porque, na verdade, quem está preso é aquele que ainda não aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, que ainda não se arrependeu dos seus pecados, aquele que ainda não confessou.
O inimigo fica no ouvido o tempo todo cobrando. Né? E a cobrança dele é a sua vida, é a minha vida. Por isso que nós devemos estar atentos para aquilo que nós estamos consumindo nos dias de hoje. O nosso alimento está sendo o Senhor Jesus? O nosso alimento está sendo a sua palavra? O alimento nosso de cada dia é o que o mundo oferece, os pratos de lentilhas. Devemos prestar atenção no que nós estamos nos alimentando. Precisamos afastar todo tipo de alimento que não nos dá vida. Para isso, Pedro exorta que devemos ser, nós devemos desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Eu aceitei Cristo, agora estou salvo, não preciso fazer mais nada. Não. Pedro está dizendo que há um crescimento espiritual. Quando você aceita Cristo, você é um bebê, é uma criança. E você precisa crescer. Você precisa avançar no reino. Tá? Enquanto você estiver aqui, tem que ter crescimento espiritual. Entendimento da palavra de Deus. Tá? Isso é uma exortação de Pedro para todos nós. No terceiro ponto, está no verso 4, Pedro pede para a gente chegar firme. Né? Ele usa o verbo chegar, diz assim, chegando-vos para ele, a pedra que vive rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Nós temos que decidir a ter um relacionamento com Jesus. Jesus que é a pedra rejeitada, mas é a pedra eleita e preciosa para Deus. Se nós não chegarmos a Cristo, nós seremos edificados como casa espiritual, exercendo o sacerdócio santo. Nessa condição, vamos apresentar os sacrifícios espirituais que sejam agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. E qual é esse sacrifício espiritual? A gente volta para o verso 1. É quando nós deixamos de lado, quando nós despojando-nos de toda maldade, dolo, hipocrisia, inveja, maledicência. Nós estamos oferecendo o nosso sacrifício a Deus, um sacrifício que agrada a Ele, um sacrifício que, por aceitarmos a Cristo, Deus vai receber, porque sabe que é um sacrifício genuíno. Por isso que lhe agrada. Então, o verso 1 ali não está solto. Pedro começa essa abordagem no verso 1 a respeito desses pecados que habitam na velha casa. Mas à medida que essa casa vai sendo limpa, esse desejo pelo leite espiritual vai crescendo. E a vontade de chegar firme em Jesus também vai crescendo. Não são as circunstâncias que vão ditar esse crescimento espiritual, essa limpeza dentro da casa.
Irmãos, uma casa reformada, não há mais espaço para maldade, não há mais espaço para dolo, não há mais espaço para hipocrisia, para inveja, para maledicência. Quando nós deixamos essas coisas de lado, elas são agradáveis ao Senhor. E quando nós fazemos isso, é a forma que nós demonstramos para Deus que chegamos firme nesse relacionamento. Chegando-vos para Ele, com firmeza, com a certeza, porque nós sabemos quem é o Senhor Jesus Cristo. Sabemos aonde Ele está nesse momento. Sabemos o que Ele continua fazendo por nós. Dessa forma, nós somos a casa espiritual, firmada, edificada em Cristo Jesus. Eu gostaria de encerrar dizendo o seguinte: que podemos chegar a essa casa edificada em Cristo. E quando nós chegarmos nessa condição, nós não vamos passar pela vergonha. Sabe por quê? Quando nós fazemos esses sacrifícios, nós alcançamos algumas condições que o próprio Deus nos dá. Nós passamos a ser a raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E é pela misericórdia de Deus que nós alcançamos isso. Não é porque nós deixamos fazer a reforma. Porque Deus é Deus. Mas é porque Deus se agradou da nossa mudança de comportamento, da nossa mudança de atitude. Onde antes eu me comprazia no pecado, hoje eu me comprazo. Eu tenho alegria na leitura da palavra, na obediência ao Senhor, de ter um momento com Cristo. Quero dizer mais uma coisa. Nessa noite, você que ouviu essa mensagem e ainda não se decidiu por Cristo, saiba que a palavra lida e a mensagem desta noite é para você. Aproveite, se reconcilie com Deus, você que está afastado. Não espere ser uma casa perfeita para ser a morada de Deus, que há pessoas que dizem, não, mas eu preciso primeiro me consertar para aceitar o Senhor Jesus Cristo, para ir à igreja. Não é. Não espere esse momento, porque se você esperar, não vai alcançar. Porque quem faz a reforma na sua casa é o Espírito de Deus. Simplesmente o receba como Senhor e Salvador. Arrependa-se dos seus pecados, mas saiba que Ele é fiel e justo para te dar uma nova vida, fazer de você um novo lar, um lar para a vida. Vai te dar um corpo purificado, santificado. Não é você sozinho que fará essa limpeza do pecado. Mas é o Espírito de Deus agindo em você, dentro de você, de dentro para fora, não é de fora para dentro, de dentro para fora, que vai fazer essa reforma, que vai fazer você mudar de direção. Antes você olhava para a morte, agora você vai olhar para a vida. Sabe por quê?
um novo inquilino santo é que irá modificar a sua casa. Ele vai modificar a sua história. Aceite o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Você que me ouve nessa noite, deixe essa proposta e que permita que o Espírito faça morada em você. Seja a casa espiritual edificada em Cristo. Assim eu encerro esse momento e gostaria de fazer uma oração com você, você aí e eu aqui. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, graças te damos. Te louvamos, Senhor Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, Pai. Mesmo em meio a essa confusão, Senhor Deus, em meio a esses acontecimentos, o Senhor não nos deixou. O Senhor não nos deixou órfãos. O Senhor não nos desamparou. Antes o Senhor está conosco. O Senhor preparando um lar reformado, uma casa espiritual transformada, modificada, de acordo com a sua vontade. Pai, quero deixar na tua presença essa vida, Pai, que está nos assistindo nesse momento, e o Senhor sabe. Toca, Senhor Deus, na vida dessa pessoa, Pai. Que esse coração de pedra se torne um coração de carne. E que possa receber, Senhor Deus, a reforma necessária, mudando aquilo que é necessário. E que essa vida venha proclamar o teu evangelho, proclamar a vida, levar as boas novas para aqueles que continuam perdidos no mundo. Quero pedir, Senhor Deus, também para a tua igreja, que o Senhor, Pai, já incluindo essas vidas, creio que já aceitaram o Senhor como Salvador. Peço ao Senhor e rogo a tua proteção, os livramentos, Senhor Deus. Guarda cada lar, guarda cada casa, Senhor Deus, de cada irmão. Abençoe, Pai amado. E, Pai, eu te peço que o seu amor seja com meu irmão. Que a graça de Cristo esteja sobre todos eles. E que o amor, o doce amor do Espírito Santo, o Consolador, Pai, possa estar com cada irmão, Pai. E que meu irmão tenha uma semana abençoada. E colocamos também, Pai, em nossas orações, as autoridades desse país, que estejam agindo conforme a tua vontade. Colocamos, Senhor Deus, a vida dos cientistas, Pai, para que eles encontrem a solução para voltar a uma vida de normalidade. E colocamos especialmente, Pai, os profissionais de saúde, que estão na linha de frente, profissionais que não retroagem, profissionais que dão a própria vida, Pai, para salvar outras vidas, para melhorar as condições de outras vidas. Pai, seja, Pai, com esses profissionais. Ó Deus, nós pedimos a tua bênção, Pai, que o Senhor possa trazer todo conforto para esses dias difíceis, Pai. E obrigado pela tua palavra, Pai. Queremos ser praticantes, ajuda-nos, Senhor Deus, e que possamos, Pai, permitir que o Senhor faça toda reforma necessária. Assim, Pai, eu oro, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém.
Glória a Deus. Te louvarei.